Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é sábado, 6 de setembro de 2025 e a gente vai analisar juntos a lição 11. E o tema dessa semana, olha, é bem profundo, cheio de significado, são as instruções diretas de Deus para a construção do tabernáculo, chamado lá em Êxodo 25, de Casa de Deus. Para entender isso melhor, a gente vai explorar o texto bíblico, claro, mas também buscar assim, umas ideias em comentário diferente, o Adventista, o Precepts, no Austin, Matthew Henry, e também nos escritos de Ellen G. White, e até dar uma olhadinha na mensagem da tirinha que abre a lição, né? A nossa missão aqui é ir além do óbvio. Queremos entender o propósito mesmo desse tabernáculo, por que tanta ênfase nas ofertas voluntárias e o que era exatamente esse tal modelo celestial que Moisés recebeu. Ok? Vamos desembrulhar essa história fascinante. Começando pelas primeiras impressões, né? A lição já abre com uma tirinha, aí tem o título A Casa de Deus e o texto principal de Êxodo 25. Mesmo sem a gente descrever a tirinha aqui, essa combinação já planta uma sementinha, né? A ideia de construir um lugar físico para a presença de Deus, talvez até pensando em como isso se aplica hoje. E o título Casa de Deus, ligado às instruções super detalhadas de Êxodo 25, sugere logo de cara algo grandioso, planejado, com um propósito muito específico. E essa especificidade toda fica clara logo no comecinho do capítulo 25 de Êxodo. O versículo 8 é muito direto, uma declaração da intenção de Deus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Que coisa impressionante, não é só uma ordem, né? É quase um convite, um desejo claro de Deus de ter uma proximidade real com o povo dele. Exatamente. E é fundamental a gente captar a dimensão disso. As fontes que a gente consultou concordam que não era assim uma tenda qualquer. O comentário Preceptostin usa o termo habitação sagrada, sabe? Indicando um espaço separado, consagrado para a presença divina. Toda a estrutura, os materiais, os rituais, tudo foi pensado para comunicar a santidade, a majestade de Deus, mas ao mesmo tempo a vontade dele de estar acessível. E o Matthew Henry complementa essa visão, descrevendo o tabernáculo como uma espécie de palácio real móvel. Era tipo a sede do governo divino e o centro da adoração ali, bem no meio do acampamento. Nossa, um palácio móvel para Deus no meio do deserto. Isso já muda bastante a perspectiva, né? E não foi algo que os israelitas inventaram do nada. Deus foi muito claro sobre como queria as coisas. Êxodo 25, os versículos 9 e 40, falam que Moisés recebeu um modelo, um desenho lá no monte. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Que modelo era esse? Uma planta baixa divina, tipo isso? É mais profundo que isso. As fontes, principalmente a Ellen White em Patriarcas e Profetas, explicam que o tabernáculo aqui na Terra não foi só inspirado por Deus. Ele foi construído como uma cópia ou, assim, uma miniatura do templo celestial. Pensa nisso. Uma réplica em escala menor, aqui na Terra, de uma realidade que existe lá no céu. Espera aí, uma cópia do templo celestial. Isso é... Uau, de explodir a cabeça. Então, aquela estrutura toda no deserto era tipo um vislumbre, uma coisa concreta de uma arquitetura lá do céu. Isso muda tudo. Não era só um lugar santo, era quase um portal simbólico para outra dimensão. Vamos dizer assim? Precisamente. E a importância teológica disso é imensa. O comentário adventista naquela série Revival and Reformation conecta essa ideia direto com Jesus Cristo. Todo o santuário terrestre, a estrutura, os móveis, os serviços dos sacerdotes, os sacrifícios, funcionava como uma profecia visual. Apontava para a pessoa e para a obra de Jesus. Ele seria o verdadeiro Cordeiro, o sumo sacerdote perfeito, nosso advogado e juiz no santuário original, o celestial. O precepto Austin usa até o termo técnico, tipologia, para descrever isso. Tipologia, entendi. Então é como se o tabernáculo fosse tipo um trailer de filme, sabe? Mostrando cenas, personagens-chave, para preparar a gente para o filme principal, que é Jesus e o plano da salvação.
É uma ótima analogia. O tabernáculo e seus serviços eram essa prévia, cheia de símbolos, que só iam fazer sentido completo em Cristo. Cada detalhe, desde o ouro puro até aquele véu que separava os lugares, tinha uma lição sobre redenção, sobre acesso a Deus, sobre a santidade divina. Era uma aula prática sobre o Evangelho, ensinada séculos antes de Cristo vir. Que profundidade incrível de significado! Uma maquete do céu ensinando sobre Jesus. Uau! Agora, uma estrutura tão rica em detalhes com materiais preciosos devia custar caro, né? Como é que eles financiaram isso no meio do deserto? O início de Êxodo 25 já dá a resposta: ofertas. Mas o jeito como essas ofertas foram pedidas é bem particular, não é? Sim, e esse é outro ponto crucial que as fontes destacam bastante. O versículo 2 diz: recebam a minha oferta de todo homem cujo coração o mover voluntariamente. A palavra-chave aqui é voluntariamente. Não era um imposto, sabe? Uma taxa, uma obrigação. Várias fontes, como os comentários Adventista e o de Matthew Henry, e também a Ellen White, reforçam que eram ofertas livres, espontâneas. Ou seja, a motivação por trás era tão importante quanto a oferta em si. Quer dizer, dar ouro ou tecido só tinha valor se viesse de um coração disposto. É isso. Exatamente. O comentário adventista fala de um coração generoso. A Ellen White conecta essa voluntariedade à fé e devoção. Era uma resposta de gratidão a Deus, um reconhecimento de que tudo vem dele, sabe? E uma expressão de alegria por poder participar da construção da casa dele. A pessoa dava porque queria dar, porque se sentia movida por amor e lealdade a Deus. Isso ensinava algo fundamental sobre a natureza do serviço a Deus. Ele não busca obediência forçada, mas corações entregues. Isso é poderoso. Escolher esse método de financiamento depender da generosidade voluntária do povo revela muito sobre o caráter de Deus e o tipo de relacionamento que ele queria construir com Israel. Não era baseado em coerção, mas em amor, em resposta voluntária. Faz todo sentido. Ok, então o financiamento veio do coração do povo, mas e a execução? A construção exigia ouro, prata, bronze, linho finíssimo, pedras preciosas e habilidades muito específicas para trabalhar com esses materiais todos. Como achar artesãos de primeira linha no meio do deserto, recém-saídos da escravidão no Egito? Aqui entra outro aspecto fascinante: a capacitação divina. As fontes, especialmente o comentário bíblico adventista, que cita Ellen G. White, mencionam nominalmente Bezaliel e Aholiabe. Eles não eram só homens habilidosos. O texto bíblico e os comentários reforçam que Deus os encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Ou seja, Deus não só deu o projeto, o modelo celestial, e motivou o financiamento, os corações voluntários, mas ele também capacitou de forma sobrenatural quem ia executar a obra. Então Deus supriu tudo: o projeto, o desejo de doar e a habilidade para construir. Isso mostra um cuidado, um envolvimento divino em cada etapa, né? E que tipo de habilidades eles receberam? Olha, a Bíblia menciona especificamente trabalho em ouro, prata, bronze, lapidar pedras para engastar, entalhar madeira, tecer linho fino, púrpura, uma gama completa de artesanato de altíssimo nível. Deus deu a eles a capacidade técnica e artística necessária para executar o projeto celestial com a devida reverência e beleza. Isso ensina pra gente que Deus valoriza a excelência e que Ele mesmo equipa aqueles que chama para sua obra. E essa capacitação divina estava ligada a uma expectativa de como o trabalho deveria ser feito. O mesmo comentário bíblico adventista de LGW ressalta que a obra exigia precisão e prontidão. Havia um padrão divino a ser seguido, assim, meticulosamente. Não era para ser feito de qualquer jeito ou com negligência, sabe? Precisão e prontidão. Isso fala de qualidade e de uma certa urgência. Mas imagino que não uma urgência descuidada, certo? Mas um senso de propósito, de importância. Exato. E isso se conecta à ideia de que qualquer trabalho feito para Deus, seja construir um tabernáculo ou realizar nossas tarefas do dia a dia com espírito de serviço, requer excelência. Não no sentido daquele perfeccionismo humano que gera ansiedade, mas como um reflexo da honra que a gente está prestando a Deus. Fazer o nosso melhor,
com atenção aos detalhes, com reverência, obedecendo às orientações dele e usando os talentos e os recursos que ele nos confiou. É uma forma de adoração bem prática. Entendi. Excelência como forma de honrar a Deus. Então, temos um projeto divino, financiado voluntariamente, executado com habilidade dada por Deus e um chamado à precisão e prontidão. Parecia um projeto com prioridade máxima, né? Mas essa urgência toda tinha algum limite? Lembro de ter lido algo nas fontes sobre um possível conflito com outro mandamento importante. Sim, e este é um ponto de tensão muito instrutivo que as fontes destacam, principalmente o Comentário Bíblico Adventista de EGW. Mesmo sendo uma obra tão sagrada e tão urgente, diretamente ordenada por Deus à construção da sua própria casa, ela não deveria passar por cima da santidade do sábado. A ordem era clara: os trabalhos de construção deveriam parar completamente no dia de descanso semanal que Deus ordenou. Uau! Isso é contraintuitivo à primeira vista. Construir a casa de Deus parece a coisa mais importante a se fazer, certo? Mas Deus disse: parem tudo no sábado. O que isso nos ensina sobre as prioridades de Deus? Ensina algo fundamental sobre a hierarquia dos mandamentos e a natureza da verdadeira obediência. Demonstra que a fidelidade a Deus se manifesta primeiramente em guardar todos os seus mandamentos, inclusive o sábado, que é um sinal da aliança e um reconhecimento de Deus como Criador e Redentor. Colocar Deus em primeiro lugar significava respeitar os ritmos e os limites que ele estabeleceu, mesmo que isso parecesse atrasar uma obra santa. Mostra que a obediência ao mandamento claro tem precedência sobre a tarefa, por mais importante que ela pareça ser. Ou seja, a forma como a gente faz a obra de Deus, em obediência aos princípios dele, é tão importante quanto a obra em si. Tipo, não se pode construir a casa de Deus desobedecendo um dos pilares da sua lei. Isso revela uma consistência impressionante no caráter de Deus, né? Exatamente. Era uma lição prática sobre confiança e submissão. Confiar que Deus ia prover o tempo e os meios necessários para completar a obra dentro dos parâmetros dele e submeter a nossa própria lógica humana de urgência à sabedoria divina que está nos mandamentos. Isso moldava o caráter do povo tanto quanto a própria construção. Que perspectiva transformadora. Isso realmente aprofunda a nossa compreensão. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou nas fontes, o que podemos dizer que são os grandes aprendizados que o tabernáculo nos oferece? Se a gente fosse resumir. Hoje a gente pode sintetizar em alguns pontos-chave que apareceram bastante nas nossas fontes. Primeiro, o propósito. O tabernáculo era muito mais que uma tenda. Era a morada visível de Deus entre o povo dele. Um símbolo constante, tangível, da sua presença, da aliança e do desejo de um relacionamento próximo. Segundo, a origem. Não foi um projeto humano, né? Surgiu de uma instrução divina detalhada, específica, baseada num modelo celestial mostrado a Moisés. Era uma cópia de realidades espirituais maiores. Terceiro, o financiamento, bem único na sua natureza, baseado só em ofertas voluntárias, dadas de coração, movidas por fé e gratidão. Ensinava sobre generosidade e a resposta de amor que Deus deseja. Quarto, o significado profundo. Funcionava como uma tipologia, uma grande alegoria viva que apontava para frente, prefigurando a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo lá no verdadeiro santuário celestial. Era o Evangelho em símbolos. E quinto, a execução. Exigia o melhor. Excelência, precisão, habilidade dada por Deus e, crucialmente, obediência rigorosa às instruções dele. Isso incluía a pausa sagrada do sábado, mostrando que a fidelidade aos mandamentos vem antes até das tarefas mais sagradas. Excelente resumo. Propósito, origem celestial, financiamento do coração, significado em Cristo e execução obediente.
fica bem claro que cada aspecto do tabernáculo era uma lição em si. Sem dúvida. Era um projeto divino do começo ao fim, desenhado não só para ser uma estrutura física, mas para moldar o caráter e a compreensão espiritual do povo de Deus. E refletindo sobre tudo isso, surge uma questão meio inevitável para nós hoje. Se a construção daquela habitação terrestre de Deus, que era só uma sombra, um tipo, exigiu tanto comprometimento, ofertas genuinamente voluntárias dadas com devoção, um padrão de excelência no trabalho motivado pela fé, uma obediência cuidadosa a cada detalhe divino, incluindo o respeito pelo tempo sagrado do sábado, como é que esses mesmos princípios, que são atemporais, deveriam se refletir na nossa vida espiritual e no nosso serviço hoje? Vamos pensar. Como a generosidade que brota do coração, e não da obrigação, se manifesta na forma como a gente usa nossos recursos, tempo, talentos, dinheiro, para a obra de Deus atualmente. Como buscamos a excelência motivados pela fé e pelo desejo de honrar a Deus em tudo que a gente faz, seja no trabalho secular, nos relacionamentos, nas atividades da igreja, e o quão atentos a gente está à obediência a todos os preceitos de Deus, mesmo quando eles parecem ir contra a lógica da urgência ou da conveniência. Basicamente, como é que nós, individualmente e como comunidade, estamos construindo hoje um espaço para a presença de Deus na nossa vida, com a mesma reverência, dedicação voluntária e obediência atenta que marcaram a construção daquele antigo tabernáculo no deserto. Essa é uma reflexão profunda e muito prática. Como esses princípios lá do deserto moldam a nossa construção espiritual e comunitária hoje em dia. Definitivamente algo para a gente levar conosco e pensar sobre durante a semana. O modelo do tabernáculo, embora antigo, continua a nos desafiar sobre o caráter de Deus e a resposta que Ele espera de nós. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!